Amados, vamos lá, eu vou tentar ser rápido, né? Que Deus nos ajude. Deus tem nos dado, tem colocado no nosso coração a necessidade de reforçar para a igreja esses 4 pilares que nós temos na parede da igreja, que dizem respeito, né, a uma forma sintética, resumida, abreviada da visão que Deus tem dado, né, para a igreja em célula, a igreja celular no Brasil e nas nações. Nós temos deixado muito claro que o propósito da igreja está aqui na terra. Se a Briane poder colocar para nós lá Mateus 28, nunca demais. Eu falava com a minha esposa ontem à noite, o óbvio precisa ser dito, né? Mateus 28, 19, né? A grande missão da igreja, Mateus 28, 19. Jesus, quando ressuscitou, ele aparece aos discípulos, ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Então, quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos e ele declara aquilo que nós chamamos a grande comissão, né? A missão da igreja. A igreja não foi arrebatada ainda, Jesus ainda não voltou, porque nós estamos debaixo de uma missão, né? Quem lembra aqui a palavra submissão? Significado da palavra submissão? Quem lembra? Que a mulher tem que ser submissa ao marido. O que significa? Quando a palavra de Deus fala submissão, ou submissa, ou submisso, significa que eu estou sob uma missão. Então a igreja está sob uma missão. Qual é essa missão? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o fazer um discípulo, ele abrange esses 4 pilares na parede da igreja que nós chamamos da escada de sucesso: o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Esses 4 pilares, eles representam 4 processos que todos nós vamos precisar passar. E a vontade de Deus é que nós venhamos gerar filhos espirituais e filhas espirituais que possam passar por todos esses 4 processos. A vontade de Deus é que nós nos tornemos um arsenal de líderes, um grupo de líderes, uma igreja de líderes capazes de formar discípulos que venham gerar novos discípulos. Eu sei que existe uma parte da igreja que não concorda ou que não acredita que todos podem ser líderes. No entanto, nós aprendemos que lá no princípio, quando Deus criou o homem, ele deu autoridade sobre esse homem. E ele disse, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, versículo de número 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus disse domine, e criou Deus o homem à sua imagem, né? Quando Deus disse domine, em outras palavras, Deus disse governe. 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 E o Salmo de número 8, versículo de número 5 e 6, diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, em outra versão diz do que Deus, de glória e de honra o coroaste, fazes com que tenhas domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Tudo puseste debaixo dos seus pés.
A palavra de Deus diz que nós, a igreja, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade e todo poder que se nomeia nesse século. Deus nos colocou nos lugares espirituais em Cristo, nas dimensões espirituais, para reinar com Cristo, para governar com Cristo. Existe uma parte da igreja que não tem dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque quando a gente fala que Deus nos levantou para governar, para liderar, algumas pessoas pensam assim: não, mas sobre mim não vai liderar, sobre mim não vai governar, porque quem me governa é Jesus, quem me governa é Deus. Mas Deus governa também através de autoridades constituídas. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. É a Bíblia que fala isso. Então ninguém está inventando nada aqui. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. No milênio, nós vamos reinar com Cristo. Só que esse governo, esse reinado, onde Ele é o Rei dos Reis, que governa sobre tudo e todos, ele já começou agora. Não vai acontecer só lá no milênio, já começou agora. Deus quer que a gente venha reinar com Ele. E como príncipes, como reis nessa terra, nós temos uma missão. Essa missão não é de reinar no sentido de impor autoridade sobre as pessoas, de dizer que nós é que mandamos, que nós somos os maiores, que nós somos os melhores. Não. Sabe como é que se reina? Sabe como é que se governa no reino de Deus? Quem sabe? Sim. Olha só, pastora Patrícia. Servindo. No reino de Deus, a gente governa servindo. Jesus disse: no meu reino, quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Então no reino de Deus a gente reina servindo. A gente governa servindo. Não é impondo autoridade, não é mostrando que somos maiores, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Não, a gente governa servindo uns aos outros, e não tem nada de errado, porque para isso Jesus veio, para servir, e a exemplo dele, nós também estamos aqui para servir uns aos outros, amém? E a melhor forma de servir a Deus está no cumprimento da grande comissão. O primeiro pilar, ele fala sobre o ganhar. É quando eu vou ganhar as almas, eu vou conquistar as almas, eu vou pescar as almas. Jesus Cristo disse, nós aprendemos aqui: eu farei de vocês pescadores de homens. Até então você está pescando peixe, mas a partir de agora eu farei de vocês pescadores de homens. Depois do primeiro pilar, que é o ganhar, é o conquistar as almas, é alcançar as vidas para Jesus, e para isso nós temos as células. A célula, o pequeno grupo, o PG, ele serve, é uma estratégia, mas não é a única estratégia. As mulheres podem fazer chás, nós temos o encontro das mulheres, o encontro dos homens, nós podemos fazer um churrasco, fora a parte, o dia do encontro dos homens, nós podemos orar a Deus e pedir novas estratégias. Sempre que eu vou conversar com o pastor Jean, a pastora Esmedite, eles contam algumas estratégias que eles usavam lá na Venezuela. Eu sei que tem cidades grandes onde tem muito morador de rua. Você pode fazer um sopão, numa sexta-feira à noite desse inverno, faz um sopão e chama todo mundo para comer o sopão, patrocinado pela igreja. O morador de rua vem tudo. O Ministério Mevan aqui de Itajaí, eles têm lá uma cozinha comunitária que serve almoço diariamente para os moradores de rua. Então tem muitas estratégias, e a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Então essa tem sido uma das nossas orações de manhã cedo, às 6:30 da manhã, hoje eu não vou fazer isso, mas em breve eu quero fazer uma pesquisa aqui na igreja. Se mais pessoas quiserem, que disserem assim: pastor Cristo, se você mudar o horário da oração para de noite, vai mudar o horário da oração para as 11 horas da noite, ou um horário que fica bom para todo mundo, se todo mundo levantar a mão, eu mudo o horário. Por enquanto eu não vou fazer essa pesquisa hoje, mas me cobra que eu vou fazer essa pesquisa outro dia, porque por enquanto são poucas pessoas que estão participando, mas a vontade de Deus é que todos participem, porque o mundo espiritual se move por oração.
Sem oração não acontece nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então tudo no mundo espiritual se move pela oração, pelo poder da oração. Igreja que ora pouco, pouco poder. Igreja que ora muito, muito poder. Quer ter poder do Espírito Santo? Vamos orar e jejuar. Amém? Então, orando, Deus vai dar novas estratégias para a gente ganhar as almas. E Deus tem prometido que essa sala aqui vai ser pequena. E o irmão Seleni, que esteve com a gente aqui, ministrando no encontro de homens, ele trabalha com consórcio. E eu já fiz ali uma pesquisa, né? Quanto é que a gente tem que pagar por mês para a gente comprar um terreno, né? Para realizar o sonho do pastor Dalci, o terreno, né? Mas eu sei que ainda não é o momento. Mas no momento certo, nós vamos fazer. E nós vamos comprar o terreno. E se for da vontade de Deus, nós vamos construir. Amém? Porque a palavra de ordem desse ano, o tema da festa de tabernáculos, que nós sempre colocamos na parede, esse ano a gente não colocou, está ali Jesus, né? Mas o tema desse ano é: amplia o lugar da tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a esquerda, transbordará para a direita, e a tua descendência possuirá as nações. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Pode aplaudir, porque nós vamos crescer. Amém? Nós vamos crescer. Ninguém pode parar a igreja. Mas por que não cresceu até agora? Porque essa igreja é uma igreja que ela passou, né, um período de transição, né? E não só transição, vocês sabem que passou mais algumas coisas a mais, né? E está passando ainda, né? Então vocês aqui, todos nós, né, fomos muito provados. E eu tenho certeza que essa grande peneira que nós passamos, todos juntos, né? Porque não tem ninguém aqui que não escapou da peneira de Deus. É Deus nos moendo para aquilo que Ele vai colocar na nossa mão. Deus não entrega nada valioso na mão de pessoas despreparadas. Deus, Ele moe, Ele amassa, Ele achata, para depois entregar na mão aquilo que Ele tem para entregar na nossa mão. Amém? Então, Deus vai nos dar estratégias e nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Não vamos ganhar sozinho, né? Nós vamos ganhar junto com as outras igrejas. Mas essa cidade de Canelinha, amados, Deus tem colocado no meu coração. Deus vai virar essa cidade de cabeça para baixo. Ele vai salvar essa cidade. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para fazer nessa cidade. Amém? E o segundo pilar, nós começamos a falar um pouquinho na semana passada, fala sobre o pilar do consolidar. O que é o consolidar? Consolidar, o nome já está falando. Consolidar fala de firmar. Firmar as pessoas. Por que tanta cadeira vazia em muitas igrejas, né? Porque as pessoas precisam ser firmadas, precisam ser consolidadas. O apóstolo Paulo vai ensinar na igreja aos Efésios que sobre o verde de doutrina, né? Que nós precisamos de apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, para que todos nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, para que a gente não seja mais levado por vãs doutrinas, por filosofias de homens, pelo gnosticismo, por coisas que não procedem da parte de Deus. Então muita gente tem sido levada por vãs doutrinas, e cabe a nós, os que estão sentados aqui nessa cadeirinha, se deixar ser usado nas mãos de Deus para desfazer esses enganos, para desfazer essas vãs doutrinas, para que essas pessoas que estão afastadas, elas possam se firmar. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não posso garantir salvação de quem está fora do caminho, de quem está desviado, de quem esfriou na fé, de quem esqueceu do propósito, de quem está dormindo ou morto espiritualmente. A palavra de Deus é: desperta o que dormes. E Deus vai usar eu e você para despertar aquele que está dormindo, para consolidar essas pessoas. E nós aprendemos lá no congresso que o tempo que a gente está vivendo é um tempo de muita exigência
Exigência dos homens, mas também exigência de Deus. Mais do que nunca, a geração que nós vivemos vai precisar de muita coisa para poder consolidar. Não se consolida almas tão fácil nessa geração. Nós aprendemos aqui no último culto que nós vamos precisar de credibilidade profética. Isso fala de bom testemunho, uma boa autoimagem e um bom nível de unção. Estou repetindo o que eu preguei no último culto, né? Bom testemunho. Sem testemunho ninguém consegue consolidar ninguém. Se as pessoas olharem para o meu mau testemunho como pastor, ninguém vai querer ficar nessa igreja, porque mau testemunho não consolida. O que consolida é bom testemunho. A palavra de Deus diz que eu tenho que ter bom testemunho dentro da minha casa, no meio dos fiéis e dos de fora. Lá fora eu tenho que dar bom testemunho. Nós aprendemos aqui no último culto que além do bom testemunho, eu tenho que ter uma boa autoimagem. Eu tenho que cuidar da roupa que eu me visto, né? Eu tenho que botar um perfuminho, eu tenho que escovar o dente, tenho que lavar o cabelo, tirar um pouco dessas lendas, né? Quando a gente era criança, o camarada pegava piolho na escola, aí o pai e a mãe tinham uma latinha que era o Neocid, né? Aquela que fazia clic-clac, clic-clac, aí ficava fazendo clac, 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 aí saía aquele pozinho branco, né? Que enchia nos cabelos, que era para matar os piolhos. Imagina um crente ir para a igreja com piolho na cabeça, né? Imagina você ir para a célula cheia de piolho. Hoje em dia não tem mais, nunca mais ouvi falar de piolho, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Quando a gente era criança tinha piolho, tinha aquele negócio, a lombriga, né? O camarada tinha lombriga, tinha que tomar um monte de remédio de vermes por causa das lombrigas, meu Deus. Então, amados, hoje as pessoas olham tudo. Elas olham a roupa que eu visto. Elas olham se eu cortei o cabelo, se eu não cortei. Elas olham se eu estou com o dente escovado, se eu estou cheiroso ou se eu estou fedido. Se eu estou suando, né? Vim para a igreja todo suado, vem do trabalho, já vem para a igreja. Às vezes não dá tempo, né? De tomar um banho, né? Mas tudo a gente é observado. Então, para consolidar as almas nessa geração, eu preciso de um bom testemunho, eu preciso de uma boa autoimagem e também de unção. Pastor que tem unção, ele vai consolidar. Pastor, líder de célula, homem de Deus, mulher de Deus, não tem unção sobre a tua vida, as pessoas notam. As pessoas sabem onde é que tem unção e onde não tem unção. As pessoas não são bobas. Acabou o tempo de gente ignorante. Hoje em dia não tem mais ignorância. Está tudo na internet aí para todo mundo ver. As pessoas sabem quem tem unção, quem tem unção, quem não tem. Quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Quem sabe o que está falando e quem fala um monte de bobagem. Acabou aquele culto do sol. Rejeita, fala em línguas estranhas e roda e gira. E não ensinou nada, e não pregou nada, e ninguém aprendeu nada. Fala em línguas, gira, roda, rodopia, dá glória a Deus, mas quando abrir a boca, fala algo que edifica, fala algo que sustenta, fala algo que tem começo, meio e fim. Não é só girar e dar glória que vai encher o espírito das pessoas. Então tem que ter preparo. Porque eu falei aqui no último culto, quer botar dentista sentado na cadeira da igreja? Quer botar médico? Quer colocar advogado? Nós temos que se preparar, irmãos. Eu, como pastor, tenho que me preparar. Ah, porque eu sonho com empresário. Uma igreja cheia de empresários. Vai se preparar. Por que eu não consigo ganhar essas pessoas para Jesus? Está preparado? Você sabe o que conversar com essas pessoas? Você tem conhecimento? Nós aprendemos lá, coloca para nós na tela aí, Provérbios 4, 5. Não, Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Primeiro, Jeremias 3,15. Essa é para os pastores, hein? Tem pastor aqui? Leva essa aí, pastor. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Os pastores que Deus está levantando nessa geração são pastores cheios de conhecimento e de inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual. Quantas vezes nós, como pastores,
fizeram cara de desanimado, cara de derrotado, cara de incrédulo, pastor que perdeu a esperança, pastor que não acredita o que está escrito na palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, pastor que fica olhando para o quanto de gente que faltou no culto e começa a dizer assim: tem jeito não, acho que eu nem nasci para isso, acho que eu vou voltar a pescar. Não, irmãos, o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Pastor de Deus é pastor que tem fé, irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus precisa ter fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Pode estar a igreja vazia, veio uma pessoa no culto, eu estou crendo que Deus vai encher essa igreja, eu vou mudar de sala, porque isso aqui vai ficar pequeno. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Deus vai levantar uma geração de pastores cheio de conhecimento e cheio de sabedoria. Provérbios 4:5 diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. A Bíblia está dizendo: adquire a sabedoria. Eu pergunto, quando é que foi a última vez que você comprou um bom livro para ler? Você está lendo a Bíblia todos os dias? Você costuma separar tempo para participar de um congresso, de um evento espiritual, de crescimento espiritual? Você é aquele fominha que não perde uma célula, não perde um culto, não perde uma programação da igreja que você quer adquirir. Tem um seminário, eu estou lá. O pastor falou, agora vai ter um teatro, eu estou lá. Vai ter um seminário, eu estou lá. Porque eu quero adquirir sabedoria, eu quero adquirir conhecimento. Jesus Cristo disse: quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma pode herdar o reino do céu. Por que Jesus falou isso? Porque a criança ela tem sede de aprender. E o adulto, como a gente cantou aqui, o meu orgulho me tirou do jardim. Quando a gente fica adulto na fé, é muito perigoso a gente ficar orgulhoso na fé. E quando a gente fica orgulhoso, a gente diz: eu já li a Bíblia 20 vezes, eu já participei de tudo que é culto, tudo que é coisa, não tem mais nada para aprender. Não tem? Não tem mais nada para aprender? Ou é o nosso orgulho que está falando mais alto? Porque se eu me tornar como uma criança, eu posso estar com 80 anos, eu posso estar com 78 anos que nem meu pai. 79. Desculpa aí que alguém que me deu o alarme falso me atrapalhou. Eu sabia que era 79. Eu posso estar com 79, eu posso estar com 90 e poucos, que nem a dona Guiomar, a mãe do apóstolo René Terra Nova, está com 98 anos, eu acho, e ela não perde um culto do filho dela. Ela está lá assistindo online, porque ela mora lá na Bahia e o filho faz culto lá em Manaus. Ela com 98 anos de idade, ela não perde um culto. Mas 98 anos de idade ainda tem alguma coisa para aprender. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou ter coisa para aprender. E a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. A palavra de Deus diz ainda em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A melhor maneira de me tornar sábio ainda é e sempre será o temor ao Senhor. O dia que nós perdemos o temor do Senhor, nós nos convertemos em burros, idiotas e otários. Desculpa aí. Porque perder o temor do Senhor é burrice. Porque quando a gente perde o temor do Senhor, irmãos, a gente volta o velho homem. A gente volta a pecar, pecado que a gente já está careca de saber que é pecado. Mas é pecadinho. Pecado é pecado. Não importa o tamanho do pecado. Todo pecado vai gerar uma consequência. E muitos de nós poderíamos estar numa situação muito melhor, mas a gente faltou o temor. E porque faltou o temor, a gente tem pecado com coisas que não poderia mais pecar. Porque eu aprendi há muito tempo atrás, eu posso até cometer erro novo, mas cometer erro velho é coisa de crente que está sendo reprovado na escola do Espírito Santo.
está sempre cometendo o mesmo pecado. Isso se chama remorso. Como dizia o pastor Jean, eu preciso ser arrependido e convertido. O que é uma pessoa arrependida e convertida? É alguém que não comete mais o mesmo pecado. Por quê? Porque ele se converteu. Se eu ainda cometo o mesmo pecado, então quer dizer, eu não me converti ainda. Eu tenho que nascer de novo. Para langar, a Bíblia diz que eu tenho que abandonar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então eu tenho que confessar o pecado e abandonar. Acabou, deu. Filhinhos, não pequeis. O que peca está no maligno. Quem falou isso? O apóstolo do amor, o Joãozinho de Deus. Filhinhos, não pequeis, porque se pecarem, vocês estão fazendo a vontade do Satanás. Olha só, até vou pedir para o Diane botar na tela aí, porque eu já vou indo para o final. Mas coloca para nós aí 1 João, a partir do versículo 1 João 3, a partir do versículo 3. 1 João 3, 3. E qualquer que nele está, presta atenção aqui que a gente está indo para o final, tá? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Diga ai. Diga ai. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós aprendemos lá com o apóstolo Arão sobre as 4 gerações. Na verdade ele falou sobre 3. Aqui eu vou falar sobre 4 bem rapidinho para a gente terminar. Como que características da geração X? Você quer consolidar todas as gerações? Você quer ganhar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso para Jesus? Anota aí. Geração X, os que nasceram de 1965 até 1980, são nascidos na transição da era analógica para a era digital. Vivenciaram o surgimento dos primeiros videogames e computadores pessoais. Valorizam a estabilidade, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a independência. Geração Y, os milênios, nascidos entre 1981 e 1996, vivenciaram a expansão da internet e a globalização. São considerados pioneiros digitais, buscam propósito no trabalho, valorizam a flexibilidade, o alinhamento de valores e têm forte presença no mercado de trabalho atual. O apóstolo Arão estava falando, a nossa geração, o patrão falava um monte de abobrinha e a gente engolia para manter o emprego, para não perder o emprego. A geração de hoje, a geração da informática, a geração digital, a geração dos milênios, se o patrão falar patrão, sinto muito, estou pedindo a minha conta, já tenho um emprego muito melhor. Tchau, tchau. Aí esse camarada vem para a célula. E aí você prega uma palavra dura, que você não fala nem para o teu filho. Essa pessoa olha assim para você, tchau, tchau, nessa célula eu não venho mais. Mas pastor, eu preguei a palavra.
Eu anunciei o Evangelho. Pois é, mas não anunciou da forma certa. Lembra quando Deus falou para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Moisés pegou a vara, espancou a rocha. Deus mandou Moisés bater na rocha? O que Deus mandou Moisés fazer? Falar com a rocha. Moisés espancou a rocha. O que Deus disse para Moisés? Porque você fez isso, você não vai entrar na terra que eu prometi. Então, a gente quer entrar na terra, mas a gente não quer aprender como faz. E a maneira de fazer é aprender o jeito certo. Cada geração tem sua estratégia. A minha geração, a geração do pastor Jean, né? A gente pegava e arrependam-se, raça de víboras, convertei-vos pecadores. Fala isso hoje no culto, essa igreja não vem mais. Aqui não vem mais. Tá louco, eles falam muito duro, pega muito pesado. Pois é, a geração mudou. A geração Z, a geração que nasceu de 1997 a 2012, nascidos em um mundo, 1997 até 2012, nascidos em um mundo hiperconectado, são os verdadeiros nativos digitais. Preocupam-se com o futuro, diversidade, causas sociais e bem-estar. Quer ganhar essa geração? Vamos fazer pedágio? Vamos fazer sopão? Vamos fazer ação social? Vamos ajudar o órfão? Vamos ajudar a viúva? Vamos fazer campanha de orar no hospital? Porque essa geração, ela valoriza a obra social. E a igreja não tem nenhuma obra social? Como é que vai alcançar essa geração? Se essa geração valoriza a obra social. Utilizam a tecnologia e as redes sociais de forma natural como uma ferramenta de mudança. A geração que nasceu entre 97 e 2012, o mundo digital para eles é mamão com açúcar. Facebook, Instagram, Twitter, internet, WhatsApp, TikTok, isso aí eles tiram de letra, é molezinha. E aí você não sabe nem postar um versículo no Facebook. Você não sabe nem como gravar um vídeo e botar no Instagram. E essa geração faz isso de maneira natural. Como que eu vou me comunicar com essa geração se eu ainda estou falando a linguagem lá dos antigos, lá do meu tataravô? O meu tataravô já morreu, eu tenho que me adaptar para a geração de hoje. A geração de hoje é digital. A igreja precisa ser digital. Por que a Indenária fica fazendo os videozinhos? Né? Futuramente a gente vai comprar um celular para a igreja, tá? Anota aí, nós vamos comprar um celular para a igreja, um celular bom, e a gente vai filmar os cultos. Porque a geração de hoje é digital. Quem não entra no digital está atrasado, está desatualizado. Um dia eu fui visitar a igreja do meu Evan lá, fui visitar o apóstolo Luiz Hermínio. Ele pedi para falar com ele me chamou na sala dele e ele falou: Pastor Cristian, eu vou contar para ti como que o ministério do meu Evan começou a crescer. O dia que Deus falou para mim: investe pesado em comunicação digital. O Ministério do Evangelho foi uma das primeiras igrejas do estado de Santa Catarina a comprar uma câmera profissional. Não existia ainda internet, não existia nada disso. Nós íamos num café com pastores lá há mais de 20 anos atrás, já tinha câmera profissional, gravando, filmando, e nem existia ainda internet. Olha quantos anos-luz eles estão na nossa frente. Então, amados, nós temos que investir no digital. Para encerrar, geração alfa. Geração alfa é a geração... Quantos estão entendendo que eu tenho que conhecer todas as gerações se eu quero alcançar, consolidar todas as gerações para Jesus? Geração alfa, os que nasceram a partir de 2013, é composta majoritariamente pelos filhos dos milênios. São as primeiras crianças a nascerem rodeadas por inteligência artificial. Já estão no meio da inteligência artificial. Utilizam assistência de voz, conversam com a Alexia, utilizam telas de touchscreen desde o berço, amadurecem rápido e possuem alta influência no ambiente familiar. O Levi, com 10 anos de idade, ele vem conversar comigo sobre Júpiter, Plutão, as galáxias. Ele vem conversar comigo com 10 anos de idade. Pai, você sabe o que acontece com uma estrela quando ela explode? Ela vira lá um boêmio, não sei o que é um facho de luz que envolve todas as outras estrelas. Assunto de uma criança de 10 anos.
falar sobre galáxias. Com 10 anos de idade. Eu com 10 anos de idade, irmão, estava pescando na beira do rio. Pescando piava, tajabicu, robalo, mandim, jundiá. E o meu filho com 10 anos de idade veio falar sobre as galáxias. Olha só. Diga para o seu irmão, vamos se atualizar. Se atualiza, meu irmão. Amém? Vamos se atualizar. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 12. Bota para nós aí para a gente encerrar. Semana que vem a gente continua sobre consolidação. Esse é o pilar, para mim, um dos mais importantes da visão. Romanos 12, 1 e 2. Para a gente encerrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela atualização do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos nos renovar, nos atualizar, para poder alcançar todas as gerações para Jesus. Porque essa igreja aqui eu profetizo, aqui vai ter criança, aqui vai ter adolescente, aqui vai ter jovem, aqui vai ter adulto e aqui vai ter velhinho. Amém? Todas as gerações. Quem acredita, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, faz um tempo que a igreja que dá cobertura espiritual para nós, o Ministério Internacional da Restauração, já fazem mais de um mês que eles têm adotado, Deus tem dado uma direção para o apóstolo René Terranova. Eles encerram todos os cultos fazendo um decreto profético. O que é esse decreto profético? Esse decreto profético é você pegar vários textos na Bíblia que afirmam o que a gente é em Cristo e a gente declarar com a nossa boca, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esses decretos proféticos são um verdadeiro encorajamento para a nossa alma, porque a nossa geração é uma geração abatida, uma geração de muita ansiedade, doenças emocionais, depressão, angústia, síndrome do pânico. Então esses decretos proféticos, eles vão relembrar quem que você é em Deus. E eu tenho acompanhado e eu tenho declarado esses decretos culto após culto. Só que não é todo mundo aqui que assiste os cultos da nossa cobertura, né? E nem tem essa responsabilidade. Mas eu tenho, porque eu sou pastor de vocês. Então, eu tenho amado esses decretos. E hoje, na verdade, essa semana eu pedi para a direção lá da igreja. Eles me enviaram um vídeo. E a gente vai começar agora, todo final do culto, nós vamos copiar. Porque aquilo que é bom se copia, né? Então, vai ser colocado ali, a Briane vai colocar para nós o vídeo. O vídeo tem 2 minutos e 17 segundos, acho que é. E todos nós, se não falhar, se der tudo certo ali, em nome de Jesus vai dar certo, a gente vai declarar juntos, amém? Vamos ver se vai dar certo, vamos lá. Ele vai colocar o som. Presta atenção, irmãos. O pastor Cristian vai ler junto e você vai lendo junto. Quem conseguir enxergar ali, tá bom? Vamos lá. Em nome de Jesus, presta atenção. Lá de cá para mim fica melhor. Aumenta o som aí. Pausa ali, Breno, para nós. Pausa, dá um pausa, Breno. Isso, volta um pouquinho lá no começo. Volta. E pode aumentar um pouquinho mais o som, Breno. Então, olha só, o pastor Cristian vai ler junto em voz alta e você profetiza junto em voz alta, amém? É a primeira vez, fica tranquilo. No próximo culto você vai ficar melhor, e no próximo culto melhor, e depois melhor, até você tomar posse de tudo que está sendo profetizado aí, amém? Então vamos lá. Esse é o ano da minha expansão. Eu nasci de novo. Eu tenho a vida de Deus. Eu sou salvo. Eu sou liberto. Eu sou curado. Eu sou restaurado. Eu sou restituído. Eu sou transformado. Eu sou a resposta de Deus para essa geração. Eu sou inteligente. Eu sou dinâmico.
eu sou talentoso, eu sou capaz, eu sou abençoado, eu sou abençoador, eu serei tudo que Deus planejou para a minha vida, eu serei tudo que Deus pensa a meu respeito, eu sou redimido, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu farei o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu não sou medroso, eu não sou medíocre, eu não sou covarde, eu sou corajoso, eu sou capaz, eu sou talentoso, eu tenho o Espírito Santo, eu cumprirei o que disse Jesus, eu sou discípulo obediente, eu sou um discípulo eficaz, eu sou uma ovelha do seu aprisco, eu cumprirei o meu legado, eu sou um líder, eu sou um mensageiro da paz, eu sou um anunciador de boas notícias, eu sou livre, eu sou focado, eu sou determinado, eu sou disciplinado, eu sou próspero, eu não vou deixar nada roubar a minha paz, eu estou atualizado, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. O amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas e declarar para ela: eu preciso de você e você precisa de mim. Deus abençoe você. Não esqueça, próximo domingo às 9 da manhã com o culto a Cia Bezaliel.